Para quem estava procurando aquele sinal bonito para comprar o token da Layer Zero, na minha opinião, acabou de acontecer nessa semana. Tá? Então vamos ver o que acontece a partir de agora, o que a gente pode ter de reação do preço, porque realmente se o mercado esquentar e a demanda aumentar um pouquinho, a gente pode ter aí um forte choque de oferta vezes demanda aí em muitos projetos, em muitas altcoins. Então vamos ver como isso poderia afetar aqui o token da Layer Zero, beleza? Antes de continuar, claro, não esqueça aí de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, é super importante, ajuda muito o canal, vocês não perdem nenhuma atualização. Então já vai apertando aí, já vai se inscrevendo e deixando o like. E claro, não esquece a nossa área de membros, está perdido, se torna membro do canal, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no token da Layer Zero, o que aconteceu desde o início aqui do nascimento, lá em junho de 24. Ela entrou num movimento lateral entre 3 dólares e 6 dólares, mais ou menos, entre 3 e 5 dólares. E o mercado ficou acumulando, rompeu. Cara, quando ele rompeu aqui e retestou, era uma oportunidade, porque a gente não sabia essa armadilha que o mercado ia trazer. Tá? Então o mercado compra uma estrutura lateral, retesta para ir embora. Quem queria comprar, 5 dólares era uma região importante. Quando a gente perdeu essa zona, o mercado praticamente entregou a armadilha. Ou seja, esse rompimento foi só uma armadilha para entregar um movimento de queda. E percebam que a gente fez essa queda forte, rompendo o fundo dos 3 dólares, fazendo uma nova acumulação, agora um pouco mais abaixo, entre 1,50 e 3 dólares. E aqui nós ficamos também nesse movimento lateral, batendo aqui nos 3 como resistência, que antes era um suporte, tudo programado, tudo direitinho para fazer esse movimento de queda que a gente fez. Tá? Quem acompanha aqui também o nosso conteúdo, a gente falou muito aqui sobre esse fundo do 1,50, quanto ele era importante e o quanto o teste dele seria ainda mais importante. Porque o mercado, ao perder esse fundo e rejeitar, ele está fazendo exatamente agora essa semana, pode mostrar o mesmo padrão que a gente viu aqui em cima, acontecendo o inverso aqui embaixo. Ou seja, o mercado fica lateral por muito tempo, rompe o seu fundo para chamar vendedor e depois rejeita essa perda, fazendo com que a gente tenha um movimento forte no sentido contrário, tá? Mostrando que do mesmo jeito a gente fez uma armadilha para cair aqui, a gente fez uma armadilha para subir. Percebam que a gente já tem uma grande acumulação aqui de volume nessa faixa de preço. O ideal é que a gente pare agora, nem que seja uma, 2 semaninhas nessa região dos 2 dólares e veja essa linha laranja mudar para cá. Seria o ideal, tá? Que mostraria o quê? Que os compradores dessa faixa de 1,50 a 2 dólares tiveram força suficiente para puxar o preço da perda do fundo e segurar. Então, o preço rompe o fundo, eles puxam de volta e seguram, aguenta o tranco aí das vendas, tentando empurrar o preço para baixo. E aí a gente tem aquele choque de oferta, tá? Onde já tem muito vendedor, todo mundo que queria vender já vendeu, a demanda aumenta um pouquinho, já é o suficiente para ver um movimento muito forte, tá? Então eu ficaria muito de olho agora, principalmente no fechamento dessa semana, que eu acho que vai ser decisivo, e qualquer compra, na minha opinião, né? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, que eu faço com o meu dinheiro, eu não tenho o dever aí de tomar sua própria decisão, mas na minha opinião, quem gosta do token da Layer Zero, gosta do projeto, qualquer compra agora, próximo dessa região de 1,50, 1,60, já é uma belíssima oportunidade. E claro que se a gente quebrar a projeção desse pivôzinho aqui de baixa, de alta, perdão, que a gente está batendo agora, na casa aqui de 1,80, 1,90, a gente já pode entrar com um movimento até de bastante euforia, que não seria um movimento de euforia, né? Seria um movimento de short squeeze, basicamente. Que é os vendidos tendo que se estopar, porque o mercado entrou no sentido contrário, muito pessimismo, muita gente vendendo, quem vendeu o fundo se arrependendo e comprando, e a gente vê só esse movimento de ajuste do mercado, já alinhado com uma baixa oferta de tokens, poder ver o preço se recuperar de maneira bem rápida, muito antes da gente poder falar em euforia. Tá? E então a gente tem que ficar ligado. No gráfico diário, a gente vê inclusive que a gente já rompeu esse canal de baixa faz um tempo, aqui na casa de 1,30, a gente até falou para os membros sobre isso, e o retorno do fundo dos 1,50 era o decisivo. Isso aqui a gente chegou a ver em lives, a gente chegou a ver várias vezes até por sinal, e como o mercado estava dando essa pinta de recuperação pelo caos de 10 de outubro, o mercado recupera e depois, ó, ele vem só matando no cansaço, sem força vendedora,
até quebrar a estrutura de baixa, recuperar o fundo anterior, iniciar esse movimento de recuperação. Tá? Então eu sigo super otimista com o mercado cripto, não penso em vender nada, na verdade estou pensando em comprar. Tem muito projeto bom, barato, em estrutura gráfica, assim, ó, muito bonita. Então eu estou otimista e eu acredito que quem tiver pessimista nesse mercado vai se arrepender demais nos próximos meses, tá? Então vamos ver agora todos os pontos, tentar entender até onde pode subir, quais seriam os nossos alvos, as zonas de realização. Essa altcoin season, se vier, vai ser forte, não vai? Vamos projetar tudo isso agora. Mas antes, claro, ó, vocês vão precisar de um cartão de criptomoedas muito em breve. Então aproveitem, usem nosso link, ó, Redot Pay, um dos melhores cartões cripto do mercado. Usando nosso link, vocês retribuem nosso conteúdo, ganham $5. Lembrando que a Redot Pay não tem sede do Brasil, não paga IOF, então tem privacidade total para vocês, tá? Então eles têm lá muitos benefícios na plataforma. Aproveitem, se cadastrem e já vão entendendo como funciona, porque vocês vão precisar. Beleza? Tá aí no primeiro comentário fixado. Então, vamos lá. Projetar, então, alvos aqui para Layer Zero. Lembrando que tudo que a gente projetar agora vai partir do ponto que nós não perderemos mais $1,20. Na minha opinião, a gente não vai perder. Mas, se acontecer, invalida toda a nossa leitura a partir de agora. Tá? Então, esse é o ponto que a gente não pode mais rejeitar. Partindo desse princípio, a gente deve vir brigar aqui nos $2, que é uma zona interessante de liquidez, onde a gente tem acumulado bastante. Inclusive, o mercado pode construir agora algum tipo de pivô de alta, que eu acredito que seja o mais saudável, tá? Mas claro que o mercado de cripto a gente não duvida de nada. Mas o ideal seria a gente vir bater esses $2, $2 e pouco, ver essa linha laranja mudar para cá e romper os 2,50. Quando isso aqui acontecer e a gente romper esse caixote, na verdade, aqui entre 2,50 e $3, é onde eu acredito que a coisa começa a ficar mais interessante, porque aí a gente vai ver o mercado construindo uma armadilha, tá? E transformando todo este processo numa grande acumulação, que é acumulação, para depois entregar a reversão. E aí a nossa primeira parada, depois de vencer aqui os $2, $3, é só lá em cima no 6. E aí pelo preço de hoje, a gente está falando de uma alta aí de mais de 200%. Claro que não é nenhuma alta muito brutal, a gente sabe que quem está pensando no mercado cripto não está pensando nesse tipo de movimento mais curto, mas aí a gente pode começar a fazer algumas projeções aqui pensando em out-season. Que seria o que? A gente replicar esse movimento para cima, tá? Levaria a gente aqui para um padrão de rejeição em V, ó, cai, devolve, tá? Levaria a gente aqui para casa dos $10. Pelo preço de hoje aqui, uma alta aí de 465%. E aí, claro, a gente rompendo essa região, a gente entra em descoberta de preço. Aí, como é um token recente, até difícil de projetar, mas não seria nenhuma loucura em um projeto que não tem histórico e buscar 20, 30, 40, $50, vai saber. Aí a gente vai ter que acompanhar. Então, ver que a gente tem um potencial aqui que pode ir aí de 400 até, quem sabe, 2.800%. Tá? Então, eu sigo super otimista, de olho aí no mercado cripto. Tá? Não esqueça então de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like super importante e dê uma olhada nos outros dois vídeos que estão aparecendo aí na tela para vocês. Valeu!